Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e acabou o jogo entre Daniil Medvedev e Jannik Sinner e a vitória é do tenista italiano, né? Conseguiu fechar o jogo, tava na frente, né? Ele tinha 4-2, o Medvedev sacava com a vantagem. Medvedev perguntando, será que ele vai ser quebrado, né? Como é que ele vai reagir, sacando com a vantagem? Foi logo que fez um ace, né? Quer dizer, e é legal como foi pra 4-3, eles voltaram a sentar e esperar um minuto como o protocolo pede, né? E assim, né? Depois disso só tivemos mais 3 games, onde o Sinner obviamente confirmou o seu saque. O primeiro game de saque ele confirmou um pouco mais tranquilo. Aí tivemos um game de saque, o Daniil cometendo vários erros, mas depois tirou e teve um 15-40, 2 match points pro italiano. Aí o Medvedev fez 4 pontos espetaculares, 2 saques incríveis e depois ali no fundo de quadra conseguiu fazer bons pontos. E aí o 5-4, mais tenso, né? Teve um 30 iguais e pra mim o Daniil perdeu uma pequena oportunidade, né? Porque é até difícil julgar, né? Que ele faz uma boa devolução de forehand, o Sinner não faz uma boa curta, né? E aí ele chega pra dar aquele golpe rápido na cruzada, só que o Sinner fica, né? Mas ali eu acho que ele teria que conseguir mais ângulo ou ir pra paralela, né? Mas é aquele negócio, né? Ele sabe que o Sinner é muito forte na paralela, etc. Então, essa foi uma situação ali que o Sinner até fez um bom movimento de corpo, né? Que ele dava a ideia de que ia pra paralela, mas ao mesmo tempo ele foi lá e ficou ali na cruzada. Então, pra mim, assim, o momento em que o Sinner foi bem, depois os 2 pontos finais ali, 2 excelentes saques, um deles o Medvedev até consegue se manter na troca, mas o Sinner, sem hesitar, foi pro ataque e conseguiu ganhar os pontos. Então, fecha 6-4, mais de 2 horas e meia de jogo, né? Isso, obviamente, sem contar as interrupções, porque aí o jogo fica bem mais longo, né? Jogaço, né? Tipo, um belo jogo de tênis e finalmente o Sinner foi desafiado nessa sequência toda de jogos, né? Porque, verdade seja dita, né? O maior desafio que o Sinner tinha enfrentado, não ironicamente, foi contra o próprio Daniil, lá em Indian Wells. 7-6 no primeiro set pro Sinner, mas tava 5-4 no tie-break. Pra mim, o Daniil fez um golpe de vista ruim e ele chegou a ter 4-0 no tie-break do segundo. Aí o Sinner fez aquele final de jogo absurdo, mas a verdade é que, assim, ali foi um desafio maior. Ali você viu um oponente jogando muito bem, pensando, essa partida é uma ameaça, né? O jogo contra o João teve os 7 points, mas não aproveitou, né? E assim, e de resto, né, ele tem que jogar um set extra contra Marat, contra Bonzi, mas sejamos justos, alguém duvidava que o Sinner iria ganhar aquelas partidas, né? Pra mim, o jogo que o Sinner jogou pior durante toda essa sequência, tipo, de jogos, foi a final de Monte Carlo, porque aí era a tensão de enfrentar o Carlos Alcaraz, etc., mas ainda assim, tipo assim, o Alcaraz jogou pior ainda, né? Tipo, aquele jogo do Alcaraz pra mim foi muito decepcionante. Ele teve muitas chances de conseguir vencer aquela partida e não aproveitou, pelo menos ganhar um set, né? O primeiro set ele dá numa dupla falta, aquilo ali não dava, né? Então, assim, esse foi um desafio. O Medvedev ganhou um set de um Sinner jogando bem. Eu não compro argumentos tipo Sinner cansado, porque assim, ele tava correndo igual o Papaléguas de um lado pro outro da quadra, e a pontuação da partida dele, o pessoal adora usar a pontuação, foi 8.9, entende? Se ele foi com 8.9 exigido a jogar 3 sets 2 horas e meia, algum mérito o adversário tem, né? Tipo, eu acho muito difícil pessoas aceitarem que o Medvedev, ele, por ser um cara que já foi número 1 do mundo, que já ganhou Grand Slam, tipo, o cara já ganhou de uma vez do Djokovic no US Open em sets diretos, e um triplo 6-4, né? É tão inconcebível que um jogador que já foi capaz de fazer isso possa dar trabalho, até porque assim, ele não é uma criança mais, 30 anos de idade, né? Mas 30 anos no esporte, né? Ainda é auge pra muita gente, né? O Daniil ainda tá em uma condição de jogar bem, né? Ele não tá fazendo isso regularmente, né? A gente viu ele é o mesmo cara que levou um duplo 6-0 do Berrettini, né? É bizarro, mas hoje é o cara que desafiou o Sinner, né? E pelo menos igual com a dúvida na cabeça, se eles se enfrentam em Roland Garros, melhor de 5, será que tem mais jogo, né? Porque fica interessante, né? Tipo, um jogo físico, lá tem teto retrátil, então vai ter paralisação, iluminação, não tem a regra de Wimbledon, né? Que o jogo chega muito tarde, aí para, né? Então, assim, o Daniil é um cara que, pra mim, né, tipo, sim, não é melhor jogador que o Sinner, não é esse o ponto, né? A questão é, ele é um jogador que consegue ameaçar, porque ele tem um jogo que encaixa bem, e mais do que isso, na cabeça dele, ele não entra pra perder, entende? Ele não tá ali, o cara é o melhor do mundo, eu vou jogar, assim, mais maluco, né, indo num risco desnecessário, como o Shelton faz, ou eu vou ficar com medo, porque eu não consigo vencer ele, nada que eu possa fazer vai dar, igual o Zverev, eu não consigo fazer nada, né, parece essa impressão, né, o Zverev entra todo borrado, o Medvedev entra pra jogar, e joga, né, tipo, e aí a gente vê, né, que assim, jogando bem, ele ainda tá bem acima de tenistas, como é o caso ali do Fields, etc, né? A melhor versão do Medvedev a gente vê aí, é perigosa, né?
é muito bom de contra-ataque, é muito bom devolvendo, né? Pra mim, o único aspecto que eu acho, assim, que pede ver esse Medvedev como a melhor versão dele, né? Como foi lá 2021, é o saque, né? Que oscila, né? Mas pelo menos nessa temporada, o saque do Danil tem sido um pouquinho melhor, né? Tipo, ele não tá tão vulnerável quanto teve em outros anos, né? E assim, para pra pensar, né? Tipo, depois do 4-0, né? Tipo, ele foi quebrado 3 vezes, ele quebrou o Sinner 2 vezes, né? Foi um jogo muito parelho. Na verdade, não. Ele quebrou 2 vezes, foi quebrado 2 vezes, né? Depois do 4-0, aquele início alavassador do Sinner, o jogo foi muito parelho, foi muito igual. E foi muito mérito do Danil, porque ele consegue no fundo de quadra jogar de igual para igual. Porque foi muito de igual para igual esse jogo no fundo de quadra, né? E é um jogo que, assim, o fato do Medvedev nivelar faz o Sinner cometer erros. Porque, assim, ele, a partir do momento que ele vai ali, tipo, consegue devolver quase todas as bolas, né? E assim, ele se defende e ataca, né, ao mesmo tempo, né? A bola vai, o meu Sinner mandando na paralela e dá aquele tapa rápido na cruzada, seja de backhand, de forehand, já obriga o Sinner a pensar. E tá se defendendo dessa bola, tem que ir mais pro limite, tem que ir mais pro ataque, entende? Aí às vezes para na rede, erra um pouquinho ali, entende, né? Eu tenho que ir pra uma curta, né? O Sinner indo pra essas curtas contra o Danil, né? É aquele negócio, não é convicção total no fundo de quadra como ele teve contra os oponentes. Então, pra mim, assim, foi um jogo que pelo menos foi legal ver desafio, né? O Sinner, pra mim, essa vitória engrandece ele, né? Tipo, ter dificuldades de ganhar não é uma coisa que diminui ninguém, gente. Eu acho que as pessoas são muito malucas. Fã-clube é difícil de debater lá no Twitter, né? Porque eles não podiam aceitar que um ex-número 1 do mundo pudesse dar trabalho ao Sinner, né? Tipo, um cara que já foi o cara que mais pontuou no ranking num período de um ano, não pode dar desafio ao meu tenista favorito? Sério, tipo, o cara ganhou o Caraz esse ano, né? Tipo, não é que o Medvedev é um bobão, né? E assim, ele deu trabalho, o Sinner ganhou de uma grande versão do Medvedev, que já foi campeão desse torneio. Comemora, belo jogo, ganhou de um tenista duro, né? Tipo, foi desafiado, né? Tipo, o pessoal fica, aí no dia que ele foi desafiado, sabe quem ganha? Ganhou! Qual a dificuldade dos torcedores do Sinner que eu vejo lá, nem são todos, não tô jogando ninguém aqui não, né, mas qual a dificuldade dos caras olhar e falar, pô, que jogo difícil ele ganhou, né, que jogo duro, um adversário jogando pra caramba, né, então, assim, né, eu acho que os dois podem sair felizes desse jogo, o Sinner porque ganhou um grande desafio, vai enfrentar um cara na final que, por melhor que esteja jogando, ainda é um encaixe horrível de jogo, né, porque assim, o Medvedev, quando o Sinner não estava nesse nível, né, ele ganhava dele regularmente, né, porque o estilo de jogo era muito bom, né? O Ruud nunca ganhou um set do Sinner, já enfrentou as versões mais 2021, 20, acho que do Sinner, perdeu todos os jogos em sets diretos, o último jogo foi nesse torneio ano passado, 6-0, 6-1. Não acho que vai repetir nesse placar, acho difícil repetir algo tão absurdo quanto 6-0, 6-1. Mas eu, pessoalmente, acho assim, tá jogando muito bem, tá jogando agressivo, tá fazendo o que precisa fazer, mas assim, não acho que ele consegue sustentar essa agressividade contra o Sinner e a maneira dele de bater na bola com mais giro, bola mais alta, né? É muito mais cômodo pro Sinner bater do que essa bola chapada do Medvedev, né? Tipo, é um estilo muito bizarro do Medvedev. É uma bola chapada eficaz na defesa, de contra-ataque, né? É muito difícil você ter uma bola que passa uma margem muito menor da rede e conseguir sustentar trocas com paralelas e ângulos igual ele faz, né? Tipo, é difícil, mas é algo que o Danil consegue fazer. E ao meu ver, assim, o jogo de hoje, o Sinner foi lá, conseguiu sobrepujar uma grande dificuldade, foi elevado mais ao limite e vai ter aí, obviamente, menos tempo para descansar em relação ao Casper, mas para mim, assim, ele é um atleta bem preparado, né? Tipo, eu não acho que o Sinner é mal preparado fisicamente, acho que ele vai estar pronto para esse tipo de desafio, mas esse é um jogo que certamente alimenta esperanças, assim, de quem joga nesse estilo mais Danil da vida, né? Igual o Djokovic, né? De que quem sabe lá em Roland Garros eu tenho uma chance. O jogo é mais físico, é mais longo, né? Então, assim, não vai, a torcida italiana vai estar lá, obviamente, em peso, mas é mais dividido do que, por exemplo, no Foro Itálico de Roma, né? Porque a torcida entrou no jogo, ela quis assoviá-la, quis gritar, comemorar cada erro do Medvedev, e o Medvedev não quebrou uma raquete. Ele não fez, acho que nada, né? Tipo, é raro ver o Medvedev no estado de monge, mas tá ali, né? Tipo, jogo muito bom, jogo divertido de se ver. É o que eu queria ver, um desafio. Acho que é legal ver o Danil jogando bem assim, mas a gente sabe que o Danil é Danil, né? Tipo, quando ele foi campeão em Roma em 2023, ele caiu na estreia de Roland Garros daquele ano pro Thiago Wilde, né? Então, assim, ninguém esperava, mas aconteceu. Será que esse ano ele vai melhor em Roland Garros? É bom pra ele ir em Roland Garros bem, porque se ele for bem em Roland Garros, ele tem uma grande oportunidade de subir no ranking e ser número 5, número 4, chegando a 4 do mundo, vale lembrar. Medvedev evita de enfrentar Sinner, Alcaraz, antes de uma semifinal. Não teve esse azar até agora, mas assim, não dá pra ficar ali brincando com a sorte. No ranking atual,
ele pode acabar enfrentando o Jannik Sinner numa possível quartas de final em Roland Garros. Mas, de novo, tudo isso depende de sorteio. Nada impede dele enfrentar Zverev e Djokovic também nas quartas de final de Roland Garros, mas eu também não acho que o Medvedev jogando nesse nível é boa notícia nem para Zverev e nem para Djokovic. Até porque o Medvedev já ganhou desses dois caras no Saibro em versões até melhores deles. Então, curioso para ver o que a gente vai ter. Belo jogo de tênis e agora a final é Sinner e Ruud. O Sinner continua fazendo história, a sequência dele vai para 33 jogos consecutivos e agora ele vai em busca de vencer o Ruud, chegar ao 6º título de Masters 1000 consecutivo e o 5 de 5 nesse ano, algo que nunca foi feito na história e o Sinner pode executar agora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até a próxima, pessoal!